Para começar, essa segunda marcou a volta dos parlamentares ao Congresso. Teve uma cerimônia, inclusive trouxemos aqui ao vivo na programação da Jovem Pan, e essa solenidade acabou de acontecer. Quem acompanhou todos os detalhes vai trazer as informações para você que acompanha a programação aqui da Jovem Pan. É o nosso repórter André Anelli. Chega ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, programas Pingos nos Is. Anelli, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta para nossa audiência quais são as novidades, o que esperar para esse ano legislativo. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Muito boa tarde a você também e a todos aqui nos Pingos nos Is, na Jovem Pan. Foi uma abertura bem protocolar, essa da retomada dos trabalhos do Legislativo, agora em 2026. Trata-se do último ano, então, da atual legislatura, que teve início em 2023 e tem um fator especial em relação aos anos anteriores, que se trata de um ano mais curto por conta do período eleitoral. De julho, no máximo agosto para frente, o Congresso Nacional fica, de certa forma, esvaziado, porque os parlamentares vão se envolver diretamente nas campanhas como cabos eleitorais ou até mesmo se candidatam, então, à reeleição ou se candidatam a outros cargos. Mesmo assim, com esse ano mais curto, o que a gente teve foi discursos aqui no Congresso Nacional em relação ao papel do Legislativo, em especial no ano de 2026. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, destacou o que ele chamou de pilar da democracia, dizendo então que o legislativo trata-se de um pilar da democracia, e defendeu também a harmonia entre os poderes, mesmo nesse contexto de muitas vezes divergência, em especial entre o legislativo e também o judiciário, destacando ainda a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, aqui na solenidade, representando o Poder Judiciário. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deu uma noção maior daquilo que deve ser, então, a pauta principal do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados, casa presidida por ele, pelo menos nesse primeiro semestre. Ele disse que pretende dar celeridade a uma pauta que é apoiada pelo governo federal. Trata-se da proposta que prevê acabar com a jornada de trabalho de 6 dias, então, que são de expediente e 1 dia de folga, reduzir essa jornada de trabalho atualmente de 44 horas semanais para, de preferência, 5x2, mas Hugo Motta destacou que vai ouvir não apenas os empregados, mas também os empregadores para chegar a um denominador comum. Também outro ponto destacado muito pelo Executivo como prioridade para esse primeiro semestre, trata-se da PEC, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que prevê diretrizes nacionais que devem ser seguidas por estados e por municípios na área do combate à criminalidade, apesar de muita divergência em relação a esse texto, resistências por parte de governadores em várias partes do país. E ainda Hugo Motta destacou questões relacionadas à regulamentação tanto da inteligência artificial, a chamada IA, como, por exemplo, para combater a disseminação de notícias falsas e, por fim, a regulamentação do trabalho por aplicativo, em especial tendo como foco os entregadores de refeições e também os motoristas que acabam concorrendo e agindo como prestadores de serviço, como uma espécie de táxis. Então, essas são as pautas prioritárias de acordo com Hugo Motta, ele que preside a Câmara dos Deputados e que tem pela frente também alguns pedidos de comissão parlamentar de inquérito, a exemplo daquela que foi protocolada hoje pelo ex-governador aqui do Distrito Federal, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, que pediu então a investigação a respeito das fraudes no Banco Master, principalmente a emissão de CDBs, 50 bilhões de reais em certificados de depósito bancário que não pertenciam e que, melhor dizendo, que não tinham ali a liquidez, ou seja, não tinham nenhum tipo de garantia de que esses recursos fossem pagos e com rendimentos prometidos acima daquilo que o mercado opera, e ainda a venda de cerca de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito fraudadas que nem sequer pertenciam ao próprio Banco Master e que mesmo assim foram vendidas ao Banco de Brasília. Por isso também o atual governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha,
se torna um dos alvos dessa CPI, tendo justamente então como rival o ex-governador, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, ele que atuou para protocolar então essa abertura de CPI, que segundo ele já conta com 201 assinaturas favoráveis, mas que por outro lado ainda tem uma fila de 15 CPIs para serem abertas, a depender da leitura do relatório no plenário pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Portanto, Caniato, você que acompanha aqui os Pingos nos Is, uma pauta muito longa prometida para esse ano legislativo que é mais curto por conta das eleições. Caniato. Pois é, André, você foi no ponto. Eu acho que essa é a discussão, né? Muitas pautas, os grupos tentam avançar com essas iniciativas que de alguma maneira vão ajudar, principalmente no processo eleitoral. Muitos utilizariam isso, conseguimos aprovar tal medida e isso poderá fazer algum tipo de ter algum tipo de peso numa campanha eleitoral. E aí eu queria que você nos dissesse qual é a expectativa desses grupos, tanto base governista quanto oposição, em relação a essas pautas prioritárias, porque o calendário é super apertado, né? Tem o Carnaval, Copa do Mundo, as campanhas eleitorais, as CPIs e CPMIs, tem o pós-eleição também. Enfim, o que dá para fazer quando a gente olha para o volume tão grande de iniciativas importantes? Olha, Caniato, olhando mais para o curto prazo, ou seja, para essa semana, é a primeira então de retomada dos trabalhos legislativos, no máximo até antes do Carnaval, a prioridade da oposição nesse momento é para um depoimento que será prestado na quinta-feira, ou seja, daqui 3 dias, de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura as fraudes, os desvios, descontos irregulares nas aposentadorias e pensões pelo INSS, porque, de acordo com as apurações da Polícia Federal, o próprio Banco Master também mantinha cerca de 250 mil contas com esses descontos indevidos. E aí Daniel Vorcaro entra também no olho do furacão, no centro das atenções em relação a essas apurações envolvendo a Previdência Social. Então, essa é a prioridade nesse momento, então, da oposição ao governo federal, já apoiando também a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as próprias fraudes no Banco Master, apesar de esse tema não ser debatido, pelo menos essa é a promessa em relação à CPMI, o depoimento de Vorcaro na próxima quinta-feira, dia 5, portanto, quando ele vai prestar depoimento aos congressistas. E, por outro lado, o que os governistas querem nesse momento é realmente colocar para votação algumas medidas provisórias que correm o risco de perder a validade. E aí a gente destaca como tema principal, então, nesse primeiro momento, repetindo, a medida provisória que institui o Gás do Povo, aquele repasse financeiro que é feito para as famílias inscritas no Cadastro Único, no CAD Único, para que possam receber o dinheiro de forma regular e assim comprar o botijão de gás para conseguir cozinhar. Essa medida provisória foi editada pelo governo federal no ano passado, está a poucos dias de perder a validade e os governistas, então, têm como prioridade a votação dessa MP, além da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que eu citei agora há pouco, porque na avaliação do Palácio do Planalto, esse é um tema muito sensível nesse ano, principalmente porque na avaliação do Palácio do Planalto, na avaliação do Executivo Federal, a sensação de insegurança junto à população, em especial nos grandes centros, tem crescido muito. E aí, então, o governo federal, já prevendo que esse vai ser um tema muito sensível durante as eleições, quer dar alguma resposta prévia para a sociedade, e essa resposta passa principalmente pela aprovação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, prevendo, então, uma espécie de diretrizes ali que devem ser seguidas tanto por estados e por municípios, uniformizando assim, então, o combate à criminalidade em todo o país. São, como a gente disse agora há pouco, né, Caniato, muitas pautas para um ano legislativo mais curto devido às eleições, mas pelo menos essas, então, são as apostas de curto prazo por parte de governistas e também de oposicionistas aqui no Congresso Nacional. Importante, retomada do trabalho no Legislativo, André Anelli trazendo os principais pontos. Ele segue acompanhando essas movimentações, qualquer novidade, ele volta aqui na programação. André, bom trabalho para você, obrigado pela gentileza, voltamos a conversar em breve. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo
com a gente, vai trazer suas análises e impressões, todos em tela. Já aqui, Roberto Mota, Bruno Musa, Luiz Felipe Dávila, ótima noite a todos, excelente semana, o ano começando para valer. Vou começar com o Mota, retomada dos trabalhos no Legislativo, Mota, e aí é preciso olhar, claro, para um calendário apertado. Daqui a pouco tem Carnaval, tem a Copa do Mundo, as campanhas eleitorais, possibilidade de CPIs e CPMIs serem instaladas e, claro, né, a campanha eleitoral, isso que vai demandar muito tempo, atenção e recurso por parte dos partidos e também dos políticos. E aí, Mota, o que a gente pode e deve esperar desse ano de 2026, especialmente quando a gente olha para a Câmara e para o Senado, Mota? Eleições, Caniato. Essa é a única coisa que a gente pode esperar, com certeza, se bem que a gente nem sabe muito bem como elas vão acontecer. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu achei interessante esse discurso de que o Congresso é um dos pilares da democracia. Todo mundo quer ser pilar da democracia. É pilar demais para pouca democracia. Vem aí a regulamentação da reforma tributária. O grande ponto é o tal Comitê Gestor do IBS. É um grupo de pessoas que vai decidir como serão distribuídos os impostos de todo o país. É uma grande incógnita que, para muita gente, afeta até o próprio federalismo. Deve entrar na pauta também o PL antifacção, de Guilherme Derrite, que o governo tentou neutralizar, propondo mudanças péssimas. E também a PEC da segurança, cujo texto original de autoria do governo era um desastre, era a PEC da insegurança, e que foi inteiramente transformada pelo trabalho do deputado Mendonça Filho. Há esperança de que alguma coisa útil e produtiva seja aprovada pelo Congresso esse ano, Caniato. A gente tem que se apegar a essa esperança, porque é o que resta para o povo brasileiro. Pois é, são várias iniciativas. Quando a gente olha para os governistas, tem fim da escala 6x1, regulamentação dos aplicativos, né, os trabalhadores que trabalham com aplicativos, tem a necessidade de votar a MP que vai caducar, a MP Programa Gás do Povo, algo importante para essa administração. Enfim, muitas iniciativas que podem mexer com o calendário eleitoral, talvez. Do outro lado, as iniciativas de segurança pública. Você, Dávila, quais são suas expectativas para o ano legislativo? Essas pautas que vêm sendo defendidas poderão ter algum peso no processo eleitoral? Enfim, o que devemos esperar, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Musa. Boa noite, Roberto Mota e a nossa querida audiência. Bom, vamos tratar dos temas sobre a régua que importa em 2026. A régua só é uma. Vai dar voto ou vai prejudicar na eleição? Essa é a única regra que vai direcionar os trabalhos no Congresso Nacional. Por exemplo, o Vale Gás. É óbvio que será aprovado, apesar de ser um projeto demagógico que só aumenta a conta para todo mundo que passa. Porque não existe almoço grátis, como a gente já sabe, essa conta só vai aumentar para todo mundo. Mas isso, quem é que vai votar contra? Vai explicar para o eleitor na urna. Então vai aprovar essa medida provisória do governo, porque isso dá voto. Agora, a questão da regulamentação dos aplicativos e mudança de escala, isso não dá voto. O maior empregador do Brasil hoje é o setor de serviços. E o que o setor de serviço menos quer é o governo metendo a mão, regulamentando, intervindo no mercado. Isso é o que o governo... Ninguém quer. Aliás, você conversa com todos os motoristas de aplicativo, ninguém quer a regulamentação do setor. Então, este é um projeto que tende a ser derrotado no Congresso Nacional, porque isso prejudicaria com uma parcela significativa do eleitorado que vive da economia de serviço e não quer saber do governo metendo a mão, regulamentando, criando regras, engessando e fazendo com que essas pessoas que conseguiram um emprego no setor de serviço volte para a informalidade. A terceiro ponto, o Mota tocou bem aqui na PEC da segurança, que é um projeto que o governo fez tudo para derrubar, porque o governo não gostou da versão muito melhor do projeto, que foi melhorado na Câmara dos Deputados, por causa do deputado Mendonça Filho. Então, esta é uma medida
que tende a avançar porque dá voto, mas ela é completamente contrária àquilo que o governo esperava quando criou a primeira PEC da segurança. Ou seja, o ano no Congresso Nacional é curto, Caniato, como você bem mencionou, mas o que vai pautar todos os assuntos é se a medida colocada em votação dá voto ou não. Aquilo que não dá voto será descartado. Aquilo que dá voto será aprovado. Concorda, Musa? As questões eleitorais vão ditar o ano no Legislativo? Ou seja, se uma iniciativa for importante, mas não tiver apelo eleitoral, esquece, vai para a gaveta só o ano que vem? Bem-vindo. Muito boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos escutam. Bom, e eu espero que isso não gere nenhum tipo de surpresa para ninguém, né, Caniato? É a mesma coisa que a crise acontece todos os anos e a gente continua nos indignando com a mesma coisa. Aí talvez o problema seja conosco mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma, o que motiva é a pauta eleitoral, ainda mais estamos falando de um ano onde teremos eleições, os cargos estão sendo negociados acima da mesa. A PEC da segurança que foi mencionada, por exemplo, ela muda por completo depois de uma saída, não digo muda por completo todos os textos, mas muda por completo a negociação depois da saída do Lewandowski. É uma PEC que, na minha opinião, leva uma centralização para o governo federal, que é a pauta desse governo, ou seja, centralizar o máximo possível do orçamento. Lembre-se que quem domina o orçamento domina a população em linhas gerais, porque dominam as políticas como um todo. Agora, o Dávila falou muito bem a respeito de todas elas, o Vale Gás, regulação dos trabalhadores de aplicativo, 6x1, falou sobre o ponto de vista da prestação de serviço aqui. Eu vou pensar em um outro ponto, sobre o país. Não tem pauta de avanço. Nós discutimos aqui pautas que não entregam uma razoabilidade para uma adaptação do Brasil a incremento de produtividade em 2026. Não, voltamos nas mesmas ideias. Falamos aqui da regulação dos trabalhadores de aplicativo. Eu lembro que quando esse governo assumiu, eles fizeram ali aquele barulho por querer regular esse tipo de trabalhador. Tanto o Uber como o iFood fizeram uma pesquisa interna que foi divulgada ao mercado, que não foi 50% dos trabalhadores, foram 91% dos trabalhadores eram contra. 91% dos trabalhadores eram contra aquilo que o governo estava propondo e ele voltou com isso agora. Afinal de contas, ele precisa arrecadar ainda mais. Esse mercado que está crescendo de pessoas estão desregulados, ele, por exemplo, não arrecada com o INSS e ele precisa arrecadar de uma forma geral, mesmo tendo arrecadação nas máximas, o rombo continua crescendo. E a pauta 6x1, no mercado onde a gente busca mais inovação e criatividade, que para isso pressupõe flexibilidade, nós caminhamos para os anos 80. Vamos enrijecer, vamos dificultar, voltar aquilo das 9 às 6, 1 hora de almoço sentado sem fazer nada. Enfim, jogando num exagero aqui, é mais ou menos a mesma mentalidade que se mantém. Nós não olhamos para frente. E repito, se não incrementarmos produtividade, não adianta. O país continuará parado por anos. Pois é, quando a gente fala de retomada dos trabalhos, daqui a pouco a gente vai trazer também a retomada dos trabalhos no judiciário. Então, daqui a pouco a gente vai tratar dessa questão. Deixa eu só me aprofundar um pouco mais com os nossos comentaristas sobre o que esperar da Câmara e do Senado. Mota, você fez um resumo das iniciativas, né? Aquilo que se espera. Algumas são defendidas pelo governo, ou seja, a bancada que apoia o governo federal vai tentar avançar com essas iniciativas, essas especialmente que tratam do fim da escala, a regulamentação dos aplicativos, o Vale Gás, mas também tem as iniciativas que são consideradas importantes, estratégicas, fundamentais para a oposição. Você falou daquelas duas que tratam da questão de segurança pública, a PEC da segurança pública e o PL antifacção. Nós trouxemos algumas avaliações a respeito dos projetos que foram apresentados, as alterações no curso e essa que possivelmente será votada em breve. Queria que você discorresse sobre o avanço dessas iniciativas, se elas resolvem parte do problema, Mota. Elas representam um grande avanço, Caniato. O PL, a antifacção, ele foi aprovado na Câmara, depois foi para o Senado e sofreu algumas alterações no Senado, nem todas alterações boas, e ele voltou para a Câmara. Se eu não me engano, agora tem que ser reexaminado pela Câmara. A expectativa
é de que ele retome o seu texto original, conforme foi relatado pelo deputado Guilherme Derrite. O PL, a PEC da Segurança Pública, era um texto péssimo, do qual só se salvava um único ponto, que era a autorização para que as guardas municipais fossem transformadas em polícias municipais. O resto era simplesmente uma tentativa de centralizar ainda mais o controle do aparato de segurança do país inteiro nas mãos do governo federal. Essa PEC da Segurança Pública foi completamente revisada pelo deputado Mendonça Filho, um trabalho de excelência, trazendo para a legislação conceitos de economia do crime e foco na vítima, que é uma coisa praticamente inexistente na nossa justiça criminal. Então, na sua nova forma, a PEC da Segurança Pública, junto com o PL Antifacção, representam um avanço significativo. Nós ainda precisamos vencer a última barreira, Caniato, que são as ideias erradas que ainda predominam. Predominam na cultura, predominam no sistema de ensino, inclusive nas faculdades de direito, e predomina no sistema de justiça criminal. A ideia de que o criminoso é um pobre coitado que não teve oportunidade. Então, não deve ser preso. Se for preso por algum acidente, deve sair da cadeia o mais rápido possível. No momento em que a gente vencer essas ideias e a legislação for alterada, é como eu sempre digo aqui, em 6 meses, essa crise louca de segurança que nós vivemos há décadas, ela acaba. Agora, Dávila, tem um outro aspecto que inclusive foi mencionado pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, a necessidade de avançar com um projeto que indica a regulamentação da inteligência artificial, e aí teria um apêndice que também trata da regulamentação das operações de data center. Mas queria me ater à inteligência artificial, porque muitas vezes os congressistas tratam dessa questão como se fosse fechada já, assim, vamos regulamentar a inteligência artificial, mas trata-se de uma tecnologia em constante transformação. E aí o Congresso Nacional está sempre muitos passos atrás da tecnologia. Então, o processo legislativo ele já é lento, né, se nós compararmos com a velocidade da tecnologia. Como uma casa legislativa deve tratar de uma questão que está em constante transformação, hein, Dávila? É um desafio e tanto, né? É um grande desafio, Caniato, mas nós temos de seguir os bons exemplos. Foi justamente o que nós fizemos com o Código Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, o que o Congresso fez de correto? E é o que deveria fazer com a inteligência artificial. Chamou a sociedade, chamou os especialistas para conversar. E foi esta conversa com especialistas, sociedade civil, pessoas que trabalham com tecnologia, que o Brasil conseguiu promover um dos melhores marcos civis do mundo, que foi elogiado no mundo inteiro, foi elogiado na Europa, nos Estados Unidos, foi unânime o Marco Civil da Internet. O que o governo não deve fazer é o que está fazendo agora, o Congresso Nacional. É fechar, portas fechadas e discutir um assunto que ninguém conhece nada. O que um deputado conhece de inteligência artificial? O que um senador conhece de inteligência artificial? Não conhece nada. Por isso, é hora de ouvir a sociedade, ouvir aqueles que trabalham com esse negócio, para não fazer uma regulamentação desastrosa que pode retardar o processo tecnológico no Brasil, como também ocorreu no passado com a famigerada Lei da Informática, uma lei absurda, feita por burocratas e por um Congresso completamente dissociado da sociedade, que fez com que o Brasil perdesse pelo menos 20 a 30 anos no avanço tecnológico com essa história de conteúdo nacional, fechar o Brasil para o desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos cometer este erro na inteligência artificial, que é algo que pode nos salvar de uma questão muito bem tratada pelo Musa, que é a questão da produtividade. Então, se você fizer a regulamentação errada, isso que poderia ajudar a aumentar a produtividade do Brasil, vai de novo retardar o progresso. Então, vamos seguir os bons exemplos.
bons exemplos, como foi o Marco Civil da internet, e não este mau exemplo que é se fechar, achar que tem a capacidade de regulamentar um setor que 99,9% dos parlamentares não conhece absolutamente nada sobre o assunto. Ou seja, regulamentar algo que você desconhece é um desastre para o país. Pois é, quando a gente trata das pautas principais, né, aquilo que o Congresso deve se debruçar, discutir, alterar e, naturalmente, aprovar. Musa, notícia que chegou há pouco à redação da Jovem Pan, o governo federal encaminhou o acordo Mercosul e União Europeia para o Congresso Nacional. O presidente da Câmara prometeu análise desse texto. Enfim, a gente trouxe algumas informações a partir daquele encontro, aquele evento, aquela cerimônia que aconteceu, foi realizada no Paraguai em janeiro, mas queria que nós discorrêssemos sobre as expectativas desse acordo, quais são as indicações, o que pode ajudar. Há uma preocupação para algum aspecto, enfim, o Congresso Nacional deve tratar disso também. Pois é, vamos lá, Caniato. É um acordo que, se feito buscando a liberdade de comércio, ela tende a privilegiar todos os envolvidos. Afinal de contas, os entraves burocráticos, a dificuldade de comércio, ela prejudica tanto quem está vendendo como quem está comprando. E eu não estou falando o país em si, que parece algo muito abstrato. Estamos falando os consumidores, que passam a ser privados, em caso de muitas regulações, de produtos que se tornam mais caros ou simplesmente não chegam, porque não há competitividade para aquilo. Em nome de uma tal segurança daqueles determinados produtores, que no fundo é um grande lobby de todos os lados, isso acontece em todas as partes do mundo, você prejudica milhões e milhões e milhões de consumidores por supostamente manter ali o teu mercado fechado para privilegiar aquele mercado onde tem um lobby importante e você não se abre para o incremento de melhorias, o incremento de produtividade. Veja, nas vidas cotidianas de pessoas normais como nós, se nós não formos eficientes, o teu cliente simplesmente pula a porta e vai para outro local. Por que é que determinados semideuses têm o privilégio de serem escolhidos por burocratas para apontarem o dedo e falar: o teu setor é privilegiado, ou a tua empresa é privilegiada? E não estamos falando só de setor, a gente sabe que existem empresas que passam a ser privilegiadas por uma questão de lobby, ao passo que o concorrente que não tem o mesmo tipo de relacionamento, não. Esse tem que praticar preços de mercados normais. E como é que você consegue concorrer se alguém recebe juros subsidiado, digamos, a 6 ao ano, e você tem que pagar 20, 25, 30% ao ano para tomar um financiamento? Isso acontece em todos os lados. Então, se o América do Sul, aqui, por exemplo, no acordo União Europeia-Mercosul, ele tem tem mais competitividade, os europeus em si teriam acesso no supermercado a produtos mais baratos. E a mesma coisa aqui. E esse livre acordo acontece em todos os âmbitos. No próprio Mercosul, entre os países do Mercosul, que foi se perdendo ao longo do tempo. Foi no ano passado, se não me engano, que o Milei deu um discurso muito legal na cúpula do próprio Mercosul, falando: a tarifa externa comum, por exemplo, se perdeu. Agora, no fundo, a gente vem enrijecendo o Mercosul e cada um só pode negociar em bloco, mas os interesses se tornaram completamente diferentes. Então, eu espero que a gente possa importar um pouco de uma mentalidade mais aberta, para que o brasileiro médio, principalmente o mais pobre, possa se beneficiar. E mais, as indústrias brasileiras, que a gente tanto fala de produtividade aqui, sejam forçadas, entre aspas, ou seja, empurradas pela competição, pela concorrência, a buscarem melhores produtos e serviços. Mas, claro, a gente não pode ter um governo que é inimigo do empresariado e que dificulta apenas aumentando impostos e impondo mais entraves burocráticos. Aí a situação é difícil. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui porque tem vários aspectos importantes nessa retomada dos trabalhos do Legislativo. E o Mota abriu o comentário dele falando sobre o processo eleitoral, que isso determinaria tudo que os parlamentares, deputados e senadores viriam a fazer nesse ano de 2026. Mas, Mota, há uma expectativa, muitas vezes, no eleitor, de que os congressistas poderiam entrar em bola dividida, né? Estou usando uma figura de linguagem,
mas assim, que o congressista poderia comprar uma briga ou tratar de questões muito sensíveis. E há o entendimento de quem cobre Brasília que, na verdade, não, né? Se é um assunto muito espinhoso, dificilmente o Congresso Nacional vai conseguir avançar. Então, ok, a gente está falando aqui da abertura do trabalho do Legislativo, tem uma lista de pautas, né? Sei lá, 10, 12, 15 pautas importantes. E há também o entendimento de que talvez algumas fiquem pelo caminho, né? Porque, assim, se vai demandar muito tempo e se isso vai colocar deputados e senadores em uma situação difícil, talvez fique para o ano que vem. É mais ou menos assim, Mota? É 100% assim, Caniato. Eu acho que a gente pode olhar a questão da seguinte forma. Há assuntos muito importantes para o país, nos quais nem o governo, nem os políticos deveriam se meter. Existe no Brasil, predomina ainda essa mentalidade de que todo assunto, seja ele qual for, precisa do envolvimento do Estado. Então, todo assunto tem que ser regulamentado, tudo tem que ter uma lei, tudo tem que ter uma decisão judicial. Isso não é a realidade. Há inúmeras coisas que nós temos que resolver na nossa vida privada, na sociedade, nas empresas. Nem tudo é interesse do governo ou dos políticos. E aí tem o outro aspecto, que há coisas muito importantes que precisam, sim, ser resolvidas através da política, mas que são deixadas de lado. Ou porque os parlamentares, os políticos do executivo também, e as pessoas do judiciário não compreendem, elas não conseguem nem entender que existe ali uma questão que tem que ser resolvida, ou porque isso vai contra os interesses dela. Então é evidente que um assunto espinhoso, difícil, em ano eleitoral vai ser deixado de lado. O exemplo que eu posso dar aqui é de um pai que, em vez de perder tempo e esforço convencendo ao filho que é melhor comer brócolis, que é melhor comer tomate, que é melhor comer alface, dá logo bala, doce para a criança. É lógico, tá estragando a vida da criança, está causando um prejuízo para a saúde que a criança, da qual a criança talvez nunca se recupere, mas ele resolveu o problema dele naquele momento. Então, essa é a analogia com os políticos. Os políticos, em ano eleitoral, querem dar doce, bala, querem dar um remédio que não resolve nada, que vai custar uma fortuna e que depois vai ter consequências gravíssimas. Mas olha, as consequências vêm só depois da eleição? Então tá tudo bem, companheiro.